Então, a partir dessa proposta, eu finalizo aqui a minha fala e passo para a Maíra Recchia. Muito obrigada por me ouvirem e vamos dar continuidade, então, no painel. Obrigada, doutora Carla. Obrigada, vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem? Só um minutinho, Maíra, agora sim, pronto. Obrigada, parabéns, doutora Carla, estava aqui entusiasmada com a sua fala, queria imensamente agradecer o convite, né, e te parabenizar por esse tema de tamanha relevância, assim, que eu tenho aprendido muito, e hoje me preparando, né, para ontem e hoje me preparando aqui para falar, eu falei, eu acho que agora, de fato, há uma esperança para as mulheres quando a gente diz respeito a processos judiciais e agora a questão de poder trabalhar junto com a justiça restaurativa. Então, estou muito animada. Peço desculpas desde já de não poder estar presente aí na sede da OAB. Eu sempre faço questão de comparecer aos eventos, mas eu me divido tanto no interior quanto na capital, e aí acabei tendo um compromisso profissional aqui no interior do estado de São Paulo, e por essa razão não consigo estar presente aí com vocês, mas vou acompanhar aqui ao longo do dia pela plataforma Zoom os debates, porque tenho certeza que serão extremamente importantes, profícuos e esclarecedores, além de muito inspiradores. Então, quero começar agradecendo o convite, parabenizando mais uma vez a doutora Carla pela condução e pela consecução do evento. Desculpa, estou com a minha garganta um pouquinho ruim hoje. Também quero estender os cumprimentos à doutora Laís, minha colega de conselho, presidente da comissão do terceiro setor, à doutora Adriana. Quero fazer uma saudação especial também à doutora Cláudia Luna, que foi presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, a quem eu tenho a honra, a alegria e a grande responsabilidade em suceder aqui nessa comissão. Uma advogada brilhante, uma grande liderança da advocacia. É uma alegria, querida Cláudia, estar aqui mesmo virtualmente, mas saber da sua presença, e acompanhei também a abertura do painel. As palavras ditas pela senhora são sempre também bastante entusiasmantes. E deixar, por último, um abraço à minha colega também de conselho, presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutora Rosana Rufino. A gente tem tido oportunidade de conversar, as duas comissões, e temos projetos aí para desenvolver em conjunto para que a Comissão das Mulheres Advogadas e a Comissão da Igualdade Racial sejam verdadeiras parceiras e que todas as mulheres se sintam representadas, ativas também na Comissão das Mulheres Advogadas. Então, receba aí o meu abraço carinhoso. Vou começar fazendo minha autodescrição, é algo também que eu tenho aprendido, às vezes falho nos eventos, mas tenho me policiado para poder me lembrar de fazer autodescrição. Acho que é um compromisso de todas e de todos nós com a inclusão, com a diversidade, e eu costumo dizer que a gente está sempre em constante aprendizado, né? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou com uma roupa branca, um brinco dourado de médio para grande, meus cabelos também estão um pouco abaixo do ombro. Atrás de mim tem duas telas de computador, uma parede de madeira, alguns livros, uma cortina aqui para minha direita, à esquerda de vocês, e uma estante cinza à esquerda. Bom, dito isso, vou tentar aqui me ater ao tempo para falar que eu tenho feito uma grande reflexão no que diz respeito à igualdade de gênero no processo judicial formal, o processo clássico que a gente diz, né? E todas as adversidades que as mulheres encontram quando se socorrem aí do processo judicial, como a gente conhece, como a gente tem aí vivenciado através das ações judiciais no Tribunal de Justiça, nos tribunais federais, nos tribunais superiores, que, via de regra, quando a gente está tratando de mulheres numa das partes, né, sujeito ativo ou passivo do processo judicial, quando a gente está falando de violência doméstica, quando a gente está falando muitas vezes de processo na área de família, como bem disse a doutora Carla, a gente ainda encontra preceitos bastante rígidos nessa esfera, e isso faz muitas vezes com que esses processos, da maneira como eles hoje são conduzidos, da maneira como a gente tem, as mulheres têm acesso à justiça, eles são conduzidos de forma
via de regra, a perpetuar violências clássicas, né? Hoje, as mulheres se socorrem até que em grande número do judiciário. A gente vê com o advento da Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas de urgência, muitas mulheres se socorrendo, né, fazendo boletim de ocorrência, pedindo medida protetiva, fazendo ações de divórcio, já com afastamento, muitas vezes do agressor, através da medida protetiva, com ações de pensão, mas o que a gente vê, via de regra, é que mesmo quando elas se socorrem, ainda que em grande número do Poder Judiciário, elas ainda encontram óbices quase intransponíveis com a reprodução de estereótipos e de violência dentro desses próprios processos. E isso eu digo com bastante tranquilidade, porque não é só uma opinião de mulheres que militam nessa área, mas isso vem justamente de regramentos que a gente tem hoje visando proteger, né, ou então diminuir a disparidade que a gente encontra dentro desses processos judiciais, para que esses julgamentos, de alguma maneira, se tornem julgamentos um pouco mais justos ou um pouco mais equivalentes. E esses regramentos eu quero chamar a atenção para chegar no ponto que muito me entusiasmou com relação à justiça restaurativa, no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que inclusive foi motivo aqui de debate numa conversa entre algumas conselheiras e conselheiros no último final de semana, e também na Lei Mari Ferrer. Quando você tem uma legislação que visa coibir, prevenir e punir violência institucional praticada pelo Estado, quando você tem uma mulher no sujeito, de alguma maneira no processo, e quando você tem também uma recomendação, que agora é uma obrigação na realidade, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, para que todos os julgadores apliquem o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e raça dentro dos processos, para que os estereótipos sejam afastados, para que a reprodução da violência não seja utilizada no meio do processo, para que as mulheres parem de ser xingadas ou então revitimizadas através de um processo judicial. Isso me parece que é uma constatação e uma reação a todas as violências aqui. Quero fazer bastante um enfoque de mulheres que sofrem quando acabam se socorrendo do judiciário. A gente diz que, via de regra, não só do judiciário, mas às vezes do próprio Estado, as mulheres são revitimizadas quando buscam o aparato estatal. Quando a gente vai falar dessa questão da violência doméstica, o cenário é ainda pior quando a gente faz o cotejo de quais são os números de violência no Brasil. O Brasil é o quinto país, na realidade, que mais mata mulheres no mundo. A cada 6 horas você tem uma mulher sendo estuprada no nosso país. Isso, eu digo com dados oficiais, mas a gente sabe que a subnotificação ela existe, né, e é cotidiana. Esses dados eles estão muito aquém do que de fato a gente sabe que acontece de violência no nosso país. E a gente tem, paralelo a isso, a melhor legislação, ouso dizer, para a proteção de mulheres, que é a Lei Maria da Penha. E aqui eu sempre faço uma reflexão de que por que mesmo tendo essa legislação tão eficiente, tão importante, reconhecida mundialmente na proteção de mulheres, por que isso não é suficiente para acabar com a violência no Brasil? E a resposta, acho que aqui a gente está num público, né, bastante seleto, a resposta que sabe, a resposta é justamente pelos marcadores de machismo e misoginia que a gente tem na nossa sociedade brasileira. E aí eu acho que entra aqui muito do que a justiça restaurativa ela pode ajudar, ajudar a combater, ajudar a transformar e talvez resolver essa problemática. Porque um dos pontos que eu falo sempre como crítica só ao afastamento do agressor, é claro que a gente tem que afastar o agressor daquele núcleo familiar, mas se ele não entende as suas responsabilidades, se ele não entende as razões pelas quais aquela conduta é uma conduta violenta que não pode ser mais repetida, a gente afasta um agressor de um núcleo familiar e ele vai reproduzir essa violência nos próximos núcleos familiares que ele constituir. E isso me parece um ponto fundamental para que a gente possa começar a resolver
essa questão da não perpetuação da violência em outros espaços sociais, em outros espaços familiares. O outro ponto que hoje eu faço sempre uma reflexão e uma crítica é no que diz respeito à demora judicial. Muitas vezes, em processos de partilha de bens, processos de divórcio, a gente sabe que, via de regra, é o companheiro ou é o ex-marido que acaba ficando na administração daqueles bens até que a mulher consiga ter acesso a ele. Claro que hoje a gente tem figuras como a ação de alimentos compensatórios, você tem outros tipos de ação para poder corrigir, né, essa questão da própria administração do patrimônio, enquanto o processo não termina. Mas quando a gente fala de processos judiciais que são demorados, ou ainda quando a gente fala do uso do processo, que a gente tem visto muito como forma, desculpa, de perpetuação da violência, processos que se pedem prestação de contas, processos que se pratica lawfare de gênero, processos que as mulheres são completamente achincalhadas na marcha processual, e aí esses processos judiciais são utilizados também como forma de perpetuação da violência, você só muda de fato o local onde se pratica a violência, então, seja através da demora judicial com incidentes protelatórios ou litigância abusiva, ou seja, de fato, com o uso de violência processual para atacar aquela mulher, me parece que aí o processo, de fato, ele é utilizado como instrumento de perpetuação de violência. Não há, de novo, a responsabilidade. A vítima, via de regra, sequer ela é ouvida, sequer ela é acolhida, sequer ela é reconhecida. E aí, acho que nesse ponto também a justiça restaurativa como uma alternativa, né? Envolvendo, ou então como uma tônica de fato, envolvendo a possibilidade de você poder responsabilizar e também reabilitar esse agressor, para que ele não promova mais esses atos, para que ele esteja consciente das suas ações, para que ele possa de fato ser responsabilizado e não só punido. Acho que pode ser um grande avanço nesse combate à violência contra a mulher. E por outro lado, também essa possibilidade de conversa horizontal, de oitiva da parte que foi agredida, de oitiva da vítima, do seu acolhimento, da sua escuta qualificada, do reconhecimento dela enquanto vítima, também é fundamental, inclusive, para que ela se sinta reparada, que é muito importante, mas inclusive para sua cura e para sua reabilitação emocional. E por que eu acho que isso é tão importante quando a gente fala de responsabilização do agressor e não só punição desse agressor, para que não haja outras reproduções dessa violência em outros núcleos, e também com relação à oitiva dessa vítima, acolhimento dessa vítima, reconhecimento, sobretudo, dessa vítima, porque ainda a gente enfrenta nos processos judiciais clássicos perguntas extremamente violentas para com as mulheres. Ainda se pergunta para as mulheres, claro que isso vem melhorando ao longo dos anos, inclusive com as inúmeras discussões que vêm sendo colocadas, né, no mundo jurídico, mas ainda se pergunta para as mulheres por que ela estava sozinha à noite, que roupa que ela estava, se ela falou não efusivamente em casos de abuso, dentre outras atrocidades que comumente e diariamente a gente vê acontecer. Pouquíssimo tempo, inclusive, é que foi proibida a tese de legítima defesa da honra no tribunal do júri. Eu costumo sempre dizer que, e ao mesmo tempo, muitos tribunais davam liminares contra mulheres que estavam expondo publicamente seus agressores nas redes sociais, contando a sua própria história. E aí, desculpem, eu sempre falo que a defesa da honra, né, nesses processos, tamanha é a disparidade entre os gêneros, inclusive na valoração do seu direito, ela tem uma casta bastante protegida, que é a casta dos homens, porque os homens, de fato, eles têm a honra, e aqui nada contra os homens, gente, é só uma reflexão do que a gente vê diariamente, que as mulheres sofrem. Mas, via de regra, essa honra ela é protegida liminarmente nos casos que as mulheres estão contando suas próprias histórias, e aqui, claro que essas pessoas elas podem depois se socorrer de queixas-crimes, elas podem entrar com ação de indenização, com remoção de conteúdo e etc., mas não é o caso
pontos específicos que eu tomei conhecimento aí ao longo dos últimos anos, e por outro lado, a honra das mulheres, ela é sempre relativizada, porque mesmo depois de mortas, elas não podiam se defender, quando, nos casos do Tribunal de Júri, a legítima defesa da honra era levantada de modo a tentar absolver, né, os assassinos, os feminicidas. Acho que já acabou meu tempo aqui, coloquei meu timer, mas já estou finalizando. Então, esse ponto do reconhecimento da responsabilização dos agressores, não só a punição, o reconhecimento da vítima enquanto vítima, não ignorando, e eu acho que esse é um ponto fundamental da justiça restaurativa, que não ignora os marcadores de gênero, os marcadores de raça, os marcadores de classe social, a questão do diálogo, a questão da responsabilização. Eu acho que essa, e todas as pessoas na mesma posição, eu acho que essa é uma proposta revolucionária que tenho a certeza que pode contribuir muito para a correção dessa disparidade no processo, mas especialmente para a correção e combate à violência contra as mulheres na sociedade brasileira, transformando de fato o que a gente entende hoje por justiça, inclusive rompendo com esse ciclo de violência que se repete por tantas e tantas gerações, né? Não só no mesmo núcleo, mas por tantas gerações. Queria reiterar aqui meus agradecimentos, doutora Carla, deixar um convite para que agora a CMA vai ter uma van para correr a capital e correr o estado, levando acesso à justiça para as mulheres, conscientizando, orientando e acolhendo as mulheres de todo o estado de São Paulo. Então fica aqui o meu convite para a Comissão de Justiça Restaurativa somar conosco aí nessa caravana para que a gente possa fazer com que as mulheres entendam seus direitos, se sintam ouvidas e que a gente possa emplacar essa iniciativa em todo o estado de São Paulo. Muito obrigada, desejo um bom evento a todos e a todas. Doutora Maíra Recchia, muito obrigada. Convite aceito publicamente e com muita honra poder estar junto, né, nessa caminhada, nessa jornada de cuidado e com os direitos, né, a defesa dos direitos da mulher é fundamental.